Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Gustavo Linhares, Lelis Frota. Trabalharemos a disciplina Introdução à Informática e Sistema de Informação. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas, então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de vocês nos estudos e atividades na sala virtual, mas que também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Prezados alunos, começaremos nossa terceira aula. Agora, continuaremos a falar de arquitetura de computadores. Bom estudo a todos. Níveis de arquitetura. Na realidade, o conceito de arquitetura pode ser aplicado a diferentes sistemas de hardware e software, levando a diversos níveis de arquitetura, conforme mostra a figura. O nível de arquitetura de processador descreve a organização e o funcionamento de um dos componentes de um sistema de processamento. Nesse nível são descritos os elementos básicos de um processador, o modo como instruções são executadas pelo processador e o seu conjunto de instruções. O próximo nível é o de arquitetura de computador, que, como já visto, descreve o sistema de processamento como um todo. O nível seguinte é o de arquitetura de sistema operacional. Nele, são descritas a organização e as funções de um sistema operacional e são especificados os serviços oferecidos por esse sistema. Finalmente, o nível de arquitetura da rede de computadores aborda um sistema formado por computadores interligados por meio de comunicação. No nível de arquitetura de redes, é descrita na conexão física entre os computadores, bem como os protocolos de comunicação usados na troca de informações entre os computadores. É muito importante perceber que os níveis de arquitetura não estão isolados. O perfeito entendimento de um nível mais elevado exige a compreensão de vários aspectos ou mais níveis inferiores. Por exemplo, para entender o gerenciamento de memória virtual, um assunto que é tratado dentro do nível de arquitetura de sistema operacional, é necessário conhecer o suporte para a memória virtual oferecido pelo processador, o que é abordado no nível de arquitetura do processador. Atualmente, está cada vez mais claro que o pleno domínio de algumas das áreas da computação exige do indivíduo uma visão de conjunto desses 4 níveis de arquitetura. Compilação de programas. Em geral, todos os programas usados no dia a dia são desenvolvidos em uma linguagem de alto nível, como Java, Delphi e C. O compilador traduz o programa de alto nível em uma sequência de instruções do processador. O resultado dessa tradução é o programa da linguagem de montagem, Assembly Language. A linguagem de montagem é uma forma de representar textualmente as instruções oferecidas pela arquitetura, já que as mesmas são representadas internamente na forma de números e binários. Cada arquitetura possui uma particular linguagem de montagem. No programa de linguagem de montagem, as instruções são representadas através de mnemônicos que associam o nome da instrução à função, como por exemplo, add, soma, ou subtração. Essa transformação é necessária porque para nós, seres humanos, é muito mais fácil programar em uma linguagem de programação de alto nível, ou seja, mais próxima da nossa linguagem natural. Entretanto, como vimos anteriormente, o processador só entende códigos binários. Para vencer o abismo semântico entre a nossa linguagem e a linguagem do computador, existem os compiladores que criam uma ponte entre as duas linguagens. Linguagem de programação, conjunto bem definido de símbolos, regras sintáticas, semânticas, utilizado para escrever o programa do computador, em função de suas peculiaridades. Cada linguagem de programação tem o seu próprio compilador para cada família de equipamentos. O compilador é um programa de computador que substitui cada instrução em uma linguagem de programação por um conjunto de instruções equivalentes em uma linguagem mais próxima do processador. Assim, o processador executa o programa em linguagem binária. No processo de compilação, todo o programa é traduzido a uma única vez para a linguagem de máquina e executado várias vezes. O programa em linguagem de montagem é convertido para um programa em código objeto pelo montador, Assembly. O montador traduz diretamente uma instrução de forma textual para a forma de código binário. É sob a forma binária que a instrução é carregada na memória e interpretada pelo processador. Programas complexos são normalmente estruturados em módulos. Cada módulo é separado, compilado e submetido ao montador, gerando diversos módulos em código objeto. Esses módulos são reunidos pelo ligador, link, resultando finalmente em programa executável, que é carregado na memória. Dessa forma, qualquer programa para ser convertido em código binário para ser executado, ou seja, o computador só consegue entender dados que estejam em binário.
como é a execução dos programas. Como já vimos em aulas anteriores, uma das principais funções e utilidades de um sistema computacional para o usuário é a possibilidade de execução de programas úteis para a vida prática. Como já citado, um programa que é uma sequência de instruções que ensina o computador a resolver de forma automatizada um problema na vida prática humana. Os programas são codificados em uma linguagem de alto nível e posteriormente são compilados. Geralmente assim um código executável, que na verdade é composto por várias sequências de números binários, mas como tais códigos chegam até o computador? Geralmente os programas são instalados nos computadores através de mídias, de CDs, de DVDs, de pendrives, ou de sites na web. E após isso passam a residir no computador sob a forma de arquivo do disco rígido. Entretanto, quando o programa precisa ser executado, ele não pode ser acessado diretamente do HD pelo processador, pois, como já citado, é necessário que ele esteja na memória principal para ser executado. Dessa forma, quando o usuário quer executar um programa, ele geralmente clica em um ícone existente na área de trabalho do seu sistema operacional. Esse ícone, ou um atalho, nada mais é que uma forma mais rápida de acessar o programa do disco rígido, ou qual é acessado pelo sistema operacional e colocado na memória principal. O processo de transferência do programa do disco rígido para a memória principal pode demorar um pequeno intervalo de tempo, dependendo do tamanho do programa. Por isso, existe uma pequena demora que varia em relação à configuração do seu computador. No momento em que você clica em um ícone de atalho, até o momento em que o programa é efetivamente aberto para o uso pelo usuário. Após ser armazenado na memória principal, o programa começa a ser executado pelo processador, que então permite que o usuário possa usufruir dele. A partir daí, entram em ação os dispositivos de entrada e saída, que são usados para permitir ao usuário efetuar a entrada de dados no programa e também permitir a visualização dos resultados do processamento deles feitos. Entretanto, caso não sejam gravados em algum dispositivo de armazenamento, as informações geradas pelo programa serão perdidas, pois a memória principal, onde ficam alojadas as informações, enquanto houver energia na máquina, é apagada sempre que o computador é desligado. Agora vamos falar sobre as memórias. Memória. Prezado aluno, agora que você já conheceu a arquitetura básica de um computador, está na hora de conhecer cada um dos seus componentes dessa arquitetura. Esta videoaula introduz os componentes normalmente encontrados no subsistema de memória de um microcomputador ou de uma estação de trabalho. Apresenta os principais tipos e características de dispositivos de memória e analisa a organização da memória principal. Trata em detalhe o mecanismo de acesso do processador à memória principal e, em seguida, apresenta os principais tipos de características de dispositivos de memória. Finalmente, apresenta os conceitos de memória cache. No sistema de computador, tanto o CPU quanto o dispositivo de entrada e saída interagem com a memória, dando que cada conteúdo, palavra ou byte armazenado na memória possui seu próprio endereço. A interação é feita através de uma sequência de leituras e escritas a endereço de memória específica, como mostra o slide. Em um sistema de computador, existem tipos de memória, com diferentes características que formam uma hierarquia, como ilustra a figura. A hierarquia de memória pode ser analisada segundo suas capacidades de armazenamento, custo por bit e tempo de acesso. Partindo do nível de mais inferior da figura, observa-se que as memórias secundárias são capazes de armazenar uma grande quantidade de informação. Seu custo por bit é menor e seu tempo de acesso é relativamente maior que as memórias de níveis superiores. As memórias secundárias geralmente são memórias de disco, como HD, DVD, CD, etc. No segundo nível está a memória principal, ou memória RAM. Ela é capaz de armazenar uma quantidade menor de informação. Seu custo por bit é maior que seu tempo de acesso e é menor que as memórias secundárias. No nível seguinte de hierarquia estão as memória cache. Essas memórias são as mais rápidas e com maior custo de bit. Por serem muito caras, as memórias cache são pequenas, isto é, possuem menor capacidade de armazenamento em relação às demais. No topo da hierarquia estão os registradores, unidades temporárias de armazenamento que existem dentro de processadores. Os registradores possuem um tempo de acesso praticamente nulo, já que se encontra dentro da própria pastilha do processador. Mas também possuem uma capacidade de armazenamento muito pequena, geralmente em ordem de 32 a 64 bits. As memórias dos diferentes níveis da hierarquia são produzidas de acordo com uma série de tecnologias diferentes. Veremos quais são essas tecnologias. Os tipos de dispositivo de memória. No subsistema de memória de um computador é possível encontrar memórias eletrônicas e memórias de disco. Dentre as memórias eletrônicas podemos destacar algumas.
de acordo com o slide. O primeiro tipo é a memória programável, somente leitura, mais conhecida como PROM. Esse tipo de dispositivo permite apenas acesso de leitura. As informações ali armazenadas são atribuídas pelo fabricante do sistema e não podem ser modificadas após seu armazenamento. O outro exemplo. O segundo tipo é a memória programável e apagável, somente leitura, ou simplesmente EPROM. Assim como o caso da PROM, o processador realiza apenas acesso de leitura a uma EPROM. No entanto, ao contrário da PROM, o conteúdo de uma memória EPROM pode ser apagado e a memória pode ser novamente usada para armazenar um novo conjunto de informações. Apesar de poder ser apagada, esse tipo de memória geralmente não pode ser apagada eletricamente, mas sim através de operações utilizando luz ultravioleta. O outro exemplo. O terceiro tipo de memória é o EEPROM, memória eletricamente programável e apagável somente de leitura, permitindo que múltiplos endereços sejam apagados ou escritos numa só operação. Em termos leigos, trata-se de um chip reescrevível que, ao contrário de uma memória RAM convencional, preserva seu conteúdo sem a necessidade de fonte de alimentação, mas que pode ser apagada em uma operação normal do computador. Memórias PROM, EPROM e EEPROM são usadas para armazenar o firmware do computador. Em geral, o firmware é formado por subrotinas usadas pelo sistema operacional, que interagem diretamente com o hardware do computador. O BIOS, Basic Input Output System, em sistema operacional microcomputadores do tipo IBM PC, é um exemplo de firmware. As rotinas que formam o BIOS são armazenadas em memória do tipo EPROM. Olha o exemplo. O último tipo de dispositivo de memória eletrônica encontrado em um computador é a memória de leitura escrita, ou RAM. Memória de acesso aleatório. Como a própria denominação indica, o processador pode efetuar acesso de leitura e escrita em um dispositivo de RAM de forma aleatória, ou seja, sem uma ordem definida. Memórias desse tipo são usadas para armazenar as instruções e dados de um programa em execução. Existem dois tipos de memória RAM: as memórias RAM estáticas, ou SRAM, e as memórias RAM dinâmicas, ou DRAM. Esses dois tipos de memória RAM diferem quanto à capacidade de armazenamento e ao tempo de acesso. Agora iremos falar sobre o endereçamento da memória principal. A memória principal, mencionada anteriormente, é conhecida como memória RAM, sigla em inglês para Random Access Memory, que significa memória de acesso aleatório. É uma memória que permite a leitura e a gravação de dados que estão sendo usados enquanto o computador estiver ligado. É uma memória temporária, ou seja, seus dados ficam armazenados nele por tempo determinado. Na verdade, tudo que você faz no computador fica na memória RAM, enquanto o computador encontra-se ligado. A memória RAM são organizadas em várias células que correspondem à unidade de armazenamento de memória. Agora, a interação entre processador e memória. O componente base da memória principal é chamado de célula de bit. A célula de bit é um circuito eletrônico que armazena um bit de informação. Em uma referência à memória, o processador não realiza acesso ao conteúdo de apenas uma célula de bits, mas sim a informação armazenada em um grupo de células de bits. O menor conjunto de células de bits que é acessado pelo processador é chamado de locação de memória. Na maioria dos computadores, uma locação de memória é formada por 8 células de bits. Como 8 bits formam um chamado byte, uma locação de memória também é conhecida informalmente como byte de memória. Em um acesso, o processador deve fornecer à memória principal uma identificação da locação onde será feito o acesso. Essa identificação é simplesmente um número, chamado endereço de memória. No caso de acesso de leitura, ao receber um endereço de memória, a memória principal seleciona a locação correspondente e fornece ao processador a informação ali contida. No caso de um acesso de escrita em memória principal, armazena a locação indicada pelo endereço, a informação fornecida pelo processador. Um outro exemplo. Na realidade, o processador e a memória principal estão interligados através de 3 barramentos distintos, conforme mostra a figura. O barramento de endereço é a via através do qual o processador transmite para a memória principal o endereço de locação onde serão feito o acesso. O barramento de dados é a via através do qual o conteúdo de locação é transferido entre o processador e a memória principal. Por sua vez, o barramento de controle é formado por diversos sinais através dos quais o processador controla o acesso à memória, indicando, por exemplo, se o acesso à leitura ou é de escrita. Agora iremos falar sobre memória cache. A memória cache é uma pequena memória inserida na partida do processador.
consequentemente mais próximo deste que a memória principal, conforme mostra a figura. A memória cache é implementada com o mesmo tipo de circuito eletrônico usado nas células de bit de uma memória RAM estática. Por esse motivo, a capacidade de armazenamento de uma memória cache é realmente pequena. No entanto, a memória cache apresenta um baixo tempo de acesso, possibilitando que o processador acesse dados ali armazenados em apenas um único ciclo de clock. Nesta nova organização, o processador direciona os acessos inicialmente para a memória cache. Se o dado referenciado encontra-se na cache, o acesso é completado em apenas um ciclo de clock. Disse que ocorreu um cache hit quando o dado referenciado pelo processador encontra-se na cache. Se o dado não se encontra na cache, disse que ocorreu um cache miss. Quando acontece um cache miss, um bloco contendo o dado referenciado e os dados armazenados em sua vizinhança é copiado da memória principal para a memória cache. Após a transferência desse bloco de dados para a memória cache, o processador completa o acesso. Quando ocorre uma cache miss, o acesso consome vários ciclos de clock para ser contemplado. Agora, os processadores. Prezados alunos, como você já sabe, o processador é considerado o cérebro do computador, pois é o componente responsável por todo o fluxo de informação no micro. Isso significa que todas as informações passam por ele. Para que os dados de entrada se transformem em dados de saída, eles precisam ser processados, ou seja, o processador é o componente por onde todos os dados inseridos no computador passam. Você entenderá quais são, de forma geral, as principais partes do processador. Não entraremos muito em detalhes no modelo existente no mercado, tendo em vista que essas informações serão obtidas em disciplinas do próximo semestre. Você também aprenderá aqui o que é instrução, como ela é executada e como o ciclo de clock pode influenciar na velocidade do processo. Podemos considerar que um processador é organizado em duas unidades, a seção de processamento e a seção de controle. Então, estão descritos aqui os principais componentes de cada uma dessas unidades, bem como a forma utilizada pelo processador para a execução de instruções de um programa. A seção de processamento. A seção de processamento é formada basicamente pela unidade lógica aritmética, a ULA, e por diversos registradores. Esses componentes normalmente estão organizados conforme o slide. A ULA realiza as operações aritméticas tais como adição e subtração, e operações lógicas tais como AND ou NOT. Podemos dizer então que a ULA é o componente da arquitetura que, de fato, processa os dados. Os registradores são utilizados para armazenar informações internamente no processador. Um registrador pode ser utilizado tanto para o acesso da leitura quanto para o acesso de escrita, ou seja, uma informação é armazenada no registrador em uma operação de escrita, enquanto a informação contida no registrador é recuperada em operação de leitura. Iremos falar agora sobre dispositivos de disco. Prezado aluno, quando foi falado sobre as memórias secundárias, foi dito que essas memórias eram representadas em uma grande parte por memórias em disco, como HDs, CDs, DVDs e pendrives. Sabemos que, atualmente, as memórias secundárias são mais baratas que as memórias de níveis superiores, sendo usadas abundantemente para armazenar e transportar informações entre computadores. Por conta de sua importância para o uso do computador no dia a dia, daremos uma ênfase maior no funcionamento dos discos rígidos. Com forma de representar essa classe de dispositivos, nas atividades propostas no seu material didático, será pedido que você se aprofunde um pouco mais nesse estudo, analisando também o funcionamento dos outros dispositivos de memória. Além da memória principal, que é diretamente acessada pela CPU, existe também a memória secundária, também chamada memória de massa. Esse tipo de memória não é acessado diretamente pela CPU, já que seu acesso é feito através de interfaces ou controladoras especiais. A memória secundária é uma memória do tipo permanente, não se apaga quando o computador está desligado. Ela tem alta capacidade de armazenamento e custo muito baixo, que é a memória principal. Essa memória não é formada por chips, e sim por dispositivos que utilizam outras tecnologias de armazenamento. Geralmente, esses dispositivos são chamados dispositivos de disco, por usarem geralmente discos para armazenar a informação, ou dispositivo de bloco, por ser o bloco da unidade básica de transferência de dados entre esses dispositivos e outros dispositivos de memória. Vamos falar sobre os discos rígidos. Os discos rígidos, ou HD, é uma das melhores formas de armazenamento de grandes quantidades de dados para uso posterior. A ideia é simples. São vários discos magnéticos metálicos semelhantes a disquetes, porém mais confiáveis e com maior precisão, empilhados sobre um outro, com várias unidades de leitura e gravação, geralmente 2 para cada disco. A caixa lacrada que os envolve compõe o HD. O exemplo no slide 13. Fisicamente, os discos são relativamente simples, como ilustrado na figura.
Cada lâmina de disco do HD possui as duas superfícies cobertas com um material magnético, similar às das fitas magnéticas. Os discos são divididos em trilhas que variam de tamanho segundo o disk drive, o programa que controla o HD. Cada trilha é dividida em setores, sendo que um setor é a menor unidade de informação que pode ser lida ou escrita em um disco. Um acesso ao disco, então, deve especificar superfície, trilha e setor. O disco com as fitas também possui um diretório com informações sobre cada arquivo armazenado. Prezado aluno, já foi dito que o computador sem dispositivo de entrada e saída seria apenas uma caixa fechada que acende luz, mas sem utilidade para o usuário. São os dispositivos de entrada e saída que permitem a interação do usuário com o computador, tornando-se útil para suas atividades diárias. Essa interação pode acontecer de forma convencional, teclado e monitor, ou através de formas de interação mais intuitivas e atrativas, telas sensível ao toque. Agora iniciamos descrevendo como o processador e a interface de entrada e saída se comunicam, como é a organização típica de uma interface de entrada e saída, e como o processador exerce controle sobre um dispositivo periférico através de uma interface de entrada e saída. Em seguida, são apresentadas as principais técnicas de transferência de dados em operação de entrada e saída. Ao final, ambicionamos não só que você entenda o que é um dispositivo de entrada e saída, mas também que perceba que ele faz parte de um sistema muito maior dentro do computador e que compreenda como ele interage com o computador. Como não poderia falar ao final da aula, você deve efetuar os exercícios de forma a se aprofundar ainda mais no tema. Bom estudo. Os dispositivos de entrada e saída permitem com grande variedade de formas a interação dos usuários com o computador. Os dispositivos de entrada possibilitam a entrada de dados para a sua posterior transformação em informação e o seu uso nas atividades diárias do ser humano. A forma mais clássica de entrada de dados do computador ainda em atividade é o teclado, seguido pelo mouse, criado no início da década de 80. Hoje temos formas mais modernas e atrativas de interação, como as telas sensíveis ao toque, que vêm se popularizando nos últimos anos, como mostra o exemplo. Os dispositivos de saída fazem a operação contrária aos dispositivos de entrada, convertendo informações eletrônicas produzidas pelo sistema do computador em forma inteligível pelo homem para apresentação aos usuários finais. A despeito da multiplicidade de formas pelas quais você recebe informações no computador, os monitores de vídeo e as impressoras são as formas mais comuns de saída de sistema de computador. Agora iremos falar sobre os tópicos avançados em arquitetura de computadores. Agora serão apresentados a técnica de pipeline, leia-se pipeline. É a arquitetura de superescalares, dois conceitos que se baseiam na execução paralela de instruções para aumentar o desempenho de um processador. Em seguida, é introduzida a filosofia de RISC, cujos princípios são adotados pela maioria dos processadores lançados recentemente. Por fim, serão abordados brevemente os sistemas paralelos. Entender esses conceitos baseados nos conhecimentos pré-estabelecidos na disciplina e perceber as melhorias de desempenho trazidas por eles são os objetivos que esperamos que você alcance no final da aula. Como não poderia faltar, você deve efetuar os exercícios ao final do capítulo do seu livro didático, de forma a se aprofundar ainda mais no tema. A técnica pipeline. Foi apresentado o mecanismo básico de execução de instruções, no qual as instruções são executadas sequencialmente. Naquele modo, a execução de uma nova instrução inicia-se somente quando a execução da instrução anterior é completada. Isso significa que apenas uma instrução encontra-se em execução a cada instante de tempo. Ao contrário da forma de execução sequencial, a técnica de pipeline permite que várias instruções sejam executadas simultaneamente. Nessa técnica, os passos de execução de uma instrução são realizados por unidades independentes, denominadas estágios de pipeline. Veja o exemplo. A figura mostra a representação de um pipeline com 4 estágios. Neste pipeline, o estágio B realiza a busca da instrução. O estágio D decodifica a instrução. O estágio E executa a operação indicada pela instrução. E, finalmente, o estágio R armazena o resultado produzido pela instrução. A execução de uma instrução inicia-se pelo estágio B, sendo completada no estágio R. Iremos falar sobre arquiteturas superescalares. Na técnica de pipeline, vista anteriormente, apenas uma instrução é completada por ciclo. Seria possível aumentar ainda mais o desempenho, caso fosse possível, elevar esse valor para acima dessa média.
Para obter um aumento adicional no desempenho, seria necessário permitir que mais de uma instrução fosse completada a cada ciclo. Esta é a ideia central das arquiteturas supraescalares. Vamos ver as arquiteturas RISC e CISC. Uma das principais tendências nas arquiteturas de processador que surgiram ao longo das décadas de 70 e 80 foi a crescente sofisticação dos seus conjuntos de instruções. Nelas, operações que antes eram realizadas por uma sequência de várias instruções passam a ser executadas por uma única instrução. Tal sofisticação das instruções decorria das limitações de hardware e de software disponíveis na época. As principais limitações de hardware estavam na capacidade de armazenamento e na velocidade de memória principal. Os dispositivos de memória apresentavam baixa densidade e alto tempo de acesso. Devido à baixa capacidade de armazenamento da memória principal, era desejável que o código executável de um programa tivesse tamanho reduzido. A velocidade da memória principal contribuía para reforçar essa necessidade. O tempo de acesso à memória principal era, em média, 10 vezes maior que o tempo executado em uma instrução com operadores em registradores. Espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não se esqueça dos estudos da apostila. Por enquanto é só. Bons estudos e até a próxima aula.